acho que a principal vantagem de um curso de música, de performance corporal, né, de participação, que tem um grupo, é o reconhecimento, né? Porque ele vê o produto da realização dele. Quando ele apresenta aquele material, seja dentro do grupo, seja para os pais, numa festinha da escola, o aplauso, o reconhecimento faz muito bem para a autoestima da criança. PodVirts. Juntos por um ciclo virtuoso de conteúdo. O seu podcast é de novidades promissoras, iniciativas positivas, ações solidárias e entrevistas inspiradoras. Esse é o PodVirts, lado bom de tudo, disponível também no vídeo no canal do R7 no YouTube. É só acessar, você sabe já, youtube.com/R7. Eu sou a Camila Busnello e ele é o professor de artes de uma escola estadual numa região carente de São Paulo, que transformou os alunos numa banda que tira aplausos do público fazendo música com sucata. Seja bem-vindo, Rafael Ripp. Olá, Camila. Muito obrigado pelo convite para participar do podcast do R7. É um enorme prazer estar aqui, uma grande honra. A gente fica muito feliz em poder divulgar o nosso trabalho. A honra é ter Obrigado você mesmo. com essa sua ação para ajudar tantos meninos carentes de uma região delicada de São Paulo e que com certeza a música transforma a vida de muitos alunos, né? E a alma também, porque a gente sabe que música transforma a alma. Isso que a gente está ouvindo, no fundo, é o som do Rafael, é o que ele faz com esses alunos. É uma banda e vocês usam só instrumentos não convencionais. Vamos ouvir mais um pouquinho para a gente entender agora, porque a gente vai numa onda assim, é levada pela música, né? Vamos ouvir mais um pouquinho. Bom, então o que a gente está ouvindo? Essa acho que foi a última música que vocês fizeram, chama-se Mão Dupla, para quem quiser baixar, né, a música no YouTube. Eu ouvi pela primeira vez pelo YouTube. O que a gente está ouvindo, Rafael? Traduz esse som para a gente. Bom, aí nessa música, Mão Dupla, a gente está ouvindo um som de canos de PVC. É um instrumento que eu fiz com restos de canos encontrados, a gente chama ele de embate-canos. Tem também um som de cordas que é feito com um tambor de metal, ripas de madeira, cordas de baixo e de piano que a gente encontrou de instrumentos jogados fora, né? E tem também uma bateria feita de tambor de plástico e uma caixa e uma lata de 18 litros de tinta. Ganzás feito com platinelas, tampinhas de garrafa. E que mais que tem nessa música? E garrafas de vidro, né? Tudo isso que tem nessa música daí. É difícil transformar um som de um instrumento não convencional na qualidade que você tem no instrumento habitual, o normal? A ideia é tentar não copiar muito, né? É aproveitar o som que a sucata tem e a partir dali fazer uma música. Então a gente não tenta muito. Nesse caso dessa música, a gente conseguiu afinar esses tubos, então eles estão bem afinados e as cordas também. Então a gente tem todas as alturas ali, mas a bateria, por exemplo, é o som da lata mesmo, é o som da caixa, do tambor de plástico mesmo, porque a ideia não é só tocar, mas também performar com esses instrumentos, né? O fato deles serem objetos pequenos, eles possibilitam que a gente consiga dançar enquanto toca, sapatear enquanto toca, jogar instrumento de um para o outro, né? Essa aqui é a ideia. E a maior parte da música não tem essa preocupação de imitar instrumentos comuns. É aproveitar aquele som e ver o que dá para fazer, como é que fica legal, né? Que máximo. E você ensina, então, os alunos a utilizarem esses instrumentos. Construir... Quem faz? É você ou os alunos também participam do processo de produção dos instrumentos? Os instrumentos grandes que utilizam ferramentas para construir, como serrotes, máquinas, sou eu que faço para não ter esse problema de dar ferramenta na mão de aluno, né? Mas instrumentos pequenos, como pandeiro, ganzás, tambores, os alunos constroem junto comigo. A ideia é um curso de musicalização. Então, eu utilizo métodos que já são tradicionais de musicalização, como o método Kodály, método Wieland, que são métodos que as escolas
particulares ou públicas que fazem musicalização já têm com instrumento convencional, e eu adapto esses instrumentos para esses métodos. Então, o estudo rítmico, ele é idêntico a qualquer estudo rítmico para qualquer instrumento. O trabalho corporal é feito também com jogos teatrais, para que o corpo seja desenvolvido para as performances, né? Então, os métodos são tradicionais, né? Só os instrumentos que são adaptados mesmo, né? Quantos anos têm seus alunos? Você dá aula para uma faixa etária ou é uma faixa abrangente? Bom, o curso de musicalização, a molecada começa comigo com 11 anos de idade. Esse grupo que toca na rua, eu só posso levar quem é maior de idade. Então, para não precisar sempre de autorização para os pais e tudo mais, então a gente tem um conjunto, que é essa banda, que hoje tem 11 pessoas, que a gente costuma ir para a rua entre 5, 6, 7 pessoas. E aí tem o curso de musicalização mesmo, que aí é uma sala de 20 a 35 alunos, que varia ano a ano, conforme a turma que eu pego. Se eu pego o terceiro ano ou quarto ano, aí tem essa variação. Era o que eu ia te perguntar agora. Essa sua aula, ela dura anos ou a pessoa é iniciada na música e aí depois ela vai estudar fora? Qual é a sua participação na formação desses alunos como profissionais da música? Bom, dentro da escola, dura 1 ano o curso, e aí o aluno que quiser continuar tocando, ele pode, porque é assim, eu sou professor de artes da escola, e fora do horário da aula eu sou voluntário. Então eu atendo 1 hora a mais, 2 ou 3 vezes por semana, as crianças que gostariam de aprender música, né? Daquele jeitão nosso. Eles veem como que funciona o grupo. Eu gostaria de aprender, professor, legal. Aí a mamãe autoriza, e eles podem ficar 1 hora a mais, né, na escola, tendo esse curso de iniciação musical. Só que alguns desses alunos vão se apaixonando e não querem sair, que justamente formam esses grupos que compõem essas músicas do tipo que a gente ouviu aí. A criançada não compõe esse tipo de música, né? Elas participam de brincadeiras, de jogos, vão desenvolvendo coisas complexas, mas só os alunos que seguem por anos, às vezes até o ensino médio, aí eles podem fazer parte do grupo. E esse grupo específico que toca na rua, eles já terminaram o ensino médio, mas continuam tocando. E hoje alguns deles até me ajudam nas oficinas para as crianças. E agora, nesse grupo de 11, aí nós temos 2 alunas cantoras profissionais, que saíram, foram estudar música, fizeram faculdade de música, temos 2 atrizes, temos um sapateador profissional que é formado, também é professor de artes, mas que passou a vida inteira no grupo, aí foi para uma faculdade de arte, a faculdade de artes mesmo, e também foi para uma academia de balé e sapateado, tudo para ir aprimorando, e agora voltou para o grupo para tocar, se divertir e também ensinar a galera que quer participar. Como você se vê nesse trabalho, né, de formação dessas pessoas, né? Não são os alunos só, na formação desses pequenos, porque muitos saem de lá com algum propósito justamente por causa da música. Olha, eu costumo dizer que o objetivo maior do grupo nem é a música em si, é a diversão que a escola pode proporcionar, né? A escola estadual é um ambiente que não tem tantas atividades assim extra-currículo para que elas possam se divertir. No entanto, quer dizer, acaba entrando como uma diversão, mas para conseguir desenvolver, ela vai precisar de muita disciplina, vai precisar de muita concentração, repetição à exaustão daqueles números para desenvolver a coordenação motora. E essa atenção, essa concentração, esses valores que a música proporciona, acho que podem ser bem-vindos para qualquer caminho que ela escolher, né? Mas, em princípio, é mais para divertir mesmo, né? Depois que aqueles que vão focando acabam mesmo tendo esses benefícios que a música proporciona. Ensinar música com sucata foi uma opção ou uma necessidade? As duas coisas. Não temos instrumentos distribuídos no estado de São Paulo, né, pelo governo. Instrumentos são muito caros, né? Os bons instrumentos de iniciação musical não tem no nosso país. Em geral, eles vêm da Europa, Hungria, enfim, países europeus ou da América do Norte.
Então, isso complica muito, né? Então, eu acabo focando na parte rítmica e corporal, né? Músicas de roda, percussão corporal, depois passo para essa questão rítmica dos instrumentos, e começo com o ensino de melodia, tudo sempre acompanhando partitura, né? Eles têm toda essa... Porque é muita coisa, o espetáculo acaba ficando muito grande ao longo do ano, então tem que escrever para acompanhar. Então esses ritmos são todos escritos, então desde o começo eles vêm praticando essa leitura e tudo mais. E os instrumentos de sucata acabam sendo muito interessantes quando dá para ver a performance que eles proporcionam, né? Então, acaba sendo legal por conta disso, na percussão corporal e a sucata, mas no fundo, é necessidade pura mesmo. Eu não tenho a menor condição de investir em xilofones, ou violões, ou flautas, né? Eu queria saber as vantagens, né, para os alunos, o que eles sentem, na verdade, quando eles recebem esse momento de alegria e de aprendizado. Vou explicar o que eu estou querendo dizer. Do ponto de vista didático, o fato dos alunos terem de fazer os próprios instrumentos, descobrindo a afinação, sonoridade das coisas, é uma vantagem para as aulas com instrumentos convencionais, numa segunda fase, para as aulas também de aprendizado como um todo. Você vê diferença nisso? Bom, acho que a principal vantagem de um curso de música, de performance corporal, né, de participação, que tem um grupo, é o reconhecimento, né? Porque ele vê o produto da realização dele. Ele se esforça, ele passa algum tempo ali comigo, treinando, e quando ele apresenta aquele material, seja dentro do grupo, seja para os pais, numa festinha da escola, o aplauso, o reconhecimento faz muito bem para a autoestima da criança. Isso é o grande motor do grupo, isso que impulsiona para o próximo estágio, né? Esse reconhecimento. Agora, tem as desvantagens, né? Por isso que eu costumo dizer, eu não sou professor de música, a gente faz a iniciação musical, porque a desvantagem grande é tocar com sucatas, ele não vai ter sempre o contato com as alturas, o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e isso pode ser prejudicial se a gente manter por muito tempo, porque ele precisa afinar os ouvidos, ele precisa de um instrumento, mas o nosso papel é iniciar, é justamente colocar ele nesse mundo, dizer que existe tudo isso, e a partir daí, gostou? Aí a gente conversa com os pais, olha, eu acho que podia pensar um pouco mais, comprar um instrumentinho para ele, né, que nem que seja um baratinho, verifica o Fábrica de Culturas, que é um equipamento que tem ali perto da nossa escola, que proporciona instrumentos convencionais, onde ele pode fazer um estudo mais aprofundado. Então a gente começa esse processo, né? A gente insere a criança nesse meio e incentiva os pais a buscar. Mas acho que o reconhecimento que o aluno tem dentro do nosso trabalho ali, dessas apresentações, é o grande trunfo do trabalho mesmo e da criança, né? Você estava falando da história do corporal que você uniu à música e isso foi um resultado de você ter aulas num teatro de rua na sua vida inteira. Uhum. Eu comecei aos 22, 23 anos, né, e fui até aos 30 fazendo teatro de rua, e a expressão corporal foi uma das coisas que mais me ajudou na desenvoltura para o ensino-aprendizado, não só para dar aula, mas para aprender música, e também facilitava muito na questão da percussão corporal, que é uma das linguagens que a gente mais utiliza no grupo, né? Antes de passar para a sucata, eu costumo ensinar sem usar nada, né? Usando só o corpo, né? Vai tocando e fazendo som, para depois passar as mesmas batidas para a sucata, né? Isso facilita muito, inclusive para a criança tocar em casa sem a mamãe ficar ligando porque está batendo na panela, no cabo de vassoura, né? Então ajuda muito isso. E as mães devem ficar malucas. Fica, na escola então uma coisa. Quando você põe ela diante de música, a primeira coisa que ela faz é pular, né? É mexer o corpo antes de qualquer coisa, né? Antes de saber dançar, enfim, é se mexer. Então isso acaba agregando muito, tendo muito resultado positivo
dando outros caminhos para eu ensinar a mesma coisa. Então, em vez de eu ficar lá batendo um zole, né, que é seguir aquele ritmo duro e tudo mais, aproveita um passo de dança e faz aquela batida que a gente está lendo, vai se movimentando, e a interpretação disso se torna mais natural, né? Para o ensino formal, talvez de um instrumento específico, do piano, do violão, não sei se isso vai agregar tanto, mas para o nosso trabalho, especificamente, acaba funcionando muito. Ô, Rafael, você está falando da sua banda principal que chama Embatucadores. Eu queria saber de onde surgiu esse número, quais são as apresentações internacionais que vocês fizeram, qual foi a reação desses jovens, né, ao sair do país para se apresentar e como é, né, servir de modelo para outros alunos e muito mais novos. E aí gera uma perspectiva de vida mesmo, né? Assim, de se espelhar e ir atrás daquilo. E de saber que eles podem, Sim. que todo mundo pode chegar ali, né? Então, eu queria que você contasse um pouco desse lado. E qual é o significado de Embatucadores? Bom, o nome do grupo, Embatucadores, na verdade, embatucar é um verbo. Eu encontrei no dicionário, porque batucar faz um trocadilho com batuque, mas eu sou meio místico, acredito em numerologia, essas coisas, e eu tenho um número da sorte, que é o número 13, e eu procurava um nome de 13 letras, e eu procurei no dicionário alguma coisa que relacionasse a música, e ao mesmo tempo tivesse alguma coisa que fosse com um número cabalístico, assim, bobagem, né? Pura bobagem, mas não tinha nome. E é difícil você ter um processo de criação para falar, pô, como é que a gente vai inventar um nome para as coisas, né? É muito subjetivo, né? Eu parti dessa piração. E encontrei o verbo embatucar, que embatucar é quando a pessoa vê alguma coisa e se cala de surpresa, que é um fenômeno que acontece quando a galera vê a criançada tocando com sucata. Eu falei, nossa, isso aqui vem muito, galera. E aí eu fiquei, embatucar, os caras que embatucam. E quando eu escrevi os embatucadores dá 13 letras. Eu falei, é isso. Pronto, não mexe mais. É um sinal que o nome deve ser esse. Exatamente, foi bem assim. E aí faz o trocadilho com batuque. E a última coisa que me agradou muito é que para você falar em embatucadores, tem duas vantagens. Uma que não precisa soletrar. E a outra é que ela é percussiva, né? Embatucadores, parece um batuque mesmo, né? Quando você fala. Então, tudo calhou com esse nome. Apesar dele ser esquisito e grande, ele era diferente, com certeza ninguém ia ter esse nome. Tinha as 13 letras místicas, tinha a percussão e tinha esse significado que faz a pessoa, né? O cara que se sente embatucado, ficou embatucado, é que ficou quieto, por espanto, é o que faz a pessoa calar-se, né? Aquela coisa que, opa, ele ficou embatucado ao ver aquilo, né? Então é por aí. Então foi isso. Bom, a viagem internacional acontece assim, a gente está tocando na rua e muitas coisas aconteceram. Esse disco, a música que vocês tocaram aí, ela é gravada por uma gravadora, a MCD Records, e a gente gravou um disco, né? Então esse é um single lançado agora, vai lançar vários agora na sequência, né? Várias músicas desse disco, acho que são 18 músicas. Conhecemos na rua. A produtora que levava a gente, porque eu não sou patrão da criançada, né? Então eu não posso emitir nota fiscal, nada disso. Então a gente precisava de alguém para nos representar, né? Então isso veio também na rua, conhecendo alguém lá, olha, a gente pode produzir vocês e tudo mais. E aí veio figurino não, né? A roupa que a gente toca. Figurino, claro, a gente está falando de artistas. Pois é, é que apresentações. A gente ainda vai chegar nisso, né? A gente ainda pensa no figurino mesmo. De uma forma mais, de repente, mais elaborada, mas já é um figurino. Exatamente, já é um figurino. E então a gente conseguiu essa produção também, tocando ali pelos, né, e aí, vocês não gostariam de tentar e tal? Conversando, enfim, né, com pessoas. E apareceu também um diretor de teatro, ele se chama André Guerreiro Lopes, ele tem um espetáculo, a sua companhia se chama Lusco Fusco e o espetáculo se chama Chekhov é um Cogumelo. E ele perguntou, olha, vocês não gostariam de fazer a trilha sonora para a gente trabalhar na trilha sonora, não fazer, né? Tem um diretor, o Rafael Gregory, o diretor musical, ele falou, a gente vai tocar partes do cenário, eu acho que tem tudo a ver, o som que vocês fazem é muito diferente, não gostaria de tentar? Eu falei, e por que não, né? Vamos lá.
A gente foi ao ensaio e encaixamos a nossa música, ele começou a ler o texto em cima das músicas e falou, cara, é isso, tá feito, vamos ensaiar e vamos voltar para quebrar aqui. Bom, e aí que o espetáculo começou a ir para os festivais nacionais. Primeiro ficou em cartaz no Banco do Brasil, depois a gente ficou em cartaz no Rio de Janeiro, depois, no Rio de Janeiro 2 vezes, e aí apareceu o Festival Internacional do Porto, né, em Portugal, que a gente foi fazer trilha sonora para o espetáculo e acabamos indo para lá, e aí aproveitamos que já que ia fazer a trilha sonora, bom, a gente é artista de rua, vamos ver o que acontece. E aí, lá a valorização de cultura aqui na Paulista é muito legal, mas lá é outro nível. Assim, a gente é tratado mesmo assim de outra forma, né? A galera fala isso aqui, aí acabamos fazendo show em bar lá, com cachê, e ficamos lá mais um mês, pelas ruas do Porto e de Lisboa, tocando. Tem uma repercussão incrível, assim, aí o que a gente ganhava em euros nas moedas, então qualquer chapéu que dava a gente ficava... Ainda mais nos dias de hoje, né? O euro tá super valorizado. E eu coloquei aqui, enquanto você falava, para saber o significado de embatucadores. Você já explicou, mas, enfim, apareceu aqui um resuminho de vocês. Eu achei super interessante. Eu vou ler, tá? Os embatucadores são performáticos e surpreendem também pela expressão corporal, com movimentos sincronizados e coreografados que incluem o sapateado. Agora, quem faz a coreografia é você também? Você que pensa em tudo? Não, é assim. Tudo é um passinho de cada vez. Então, o processo funciona assim. Eu chego a gente vai fazer uma música com o cabo. Ó, galera, eu trouxe aqui essa batida na partitura. Então, a gente pega aqui, hoje a gente vai trabalhar só com colcheias, semicolcheias e semínimas. Só com isso. Então, eu quero que cada um faça uma batida usando mão, pé, peito e ombro, só com isso. E cada um pira na sua, usando colcheia, semínima, semibreve, enfim, e usando essas partes do corpo. E aí, o que acontece é que quando o cara faz isso, já estou me mexendo muito, conforme ele vai batendo nas partes do corpo, ele bate o pé, ele usa o ombro, ele dá uma voltinha, ele gira a cabeça, vai virando coreografia. E aí sim, eu vou juntando todos os pedacinhos que cada aluno traz, vira já uma grande coreografia, repete-se algumas vezes as que a gente mais gosta, elimina aquilo que a gente não gosta, e aí no final a gente coloca as questões de tônus, né, que é a presença teatral, a presença de palco, deixar os movimentos grandes e a repetição até que esses movimentos fiquem grandes, energéticos e totalmente decorados, né? Interiorizados, não é decorado, porque cada vez que vai fazer, sai de uma forma, não precisa ser absolutamente sincronizado, né? Cada um acaba interpretando desde que esses elementos, né, de energia e movimento grande estejam bem elaborados. E quando a gente está na rua ainda tem a questão de entender como que funciona a roda, tocar para um lado, virar para o outro, abrir, fazer o equilíbrio para não ficar todo mundo num canto e o pessoal que está lá do outro lado da roda não conseguir ouvir. Então ainda tem esse trabalho. Essa direção eu faço, mas a criação ela é colaborativa. Bom, para encerrar, a gente tem uma tradição aqui no Pod Vírtice de fazer a mesma pergunta a todos os convidados. E se você tivesse que resumir o futuro em apenas uma palavra, qual seria essa palavra? Esperança. Esperança sempre. Por quê? Foi esse mundo cruel que a gente está vivendo, não só de pandemia, mas desse número grande de moradores de rua. Eu estou inserido numa favela há 20 anos. Então, nunca mudou, é sempre aquela luta, o ônibus cheio, o hospital tá cheio, mas a gente está sempre feliz, sempre lutando, sempre com esperança de que vai melhorar, sempre com esperança de que dá para fazer, que a gente pode ser melhor todo dia e não depender tanto das políticas públicas para fazer as coisas acontecerem. Vai melhorar, Rafa. Muito obrigada pela sua entrevista aqui, viu? Foi demais poder trocar essa ideia e conhecer um pouco mais do trabalho que você desenvolve, sobretudo, e os embatucadores também. Som lindo que vale a pena a gente baixar aí para ouvir, para também nos transportar para outros lugares. Talvez lugares de esperança, né, Rafa?
É isso aí. Eu que agradeço, Camila, agradeço muito de coração poder falar do trabalho, porque é um trabalho de formiguinha e cada espaço que a gente consegue para falar o que a gente está fazendo é muito bom, porque assim que a Paulista estiver de volta, a gente vai estar lá, ou em outras ruas, parques de São Paulo, Sesc da vida, e é muito importante esse espaço que vocês abriram para a gente. Obrigado mesmo de coração, em nome de todos os embatucadores. Imagina, um prazer pra gente. Quando eu estiver de folga no domingo, vou chamar a Carol, a gente vai lá assistir os Embatucadores na legal. Paulista, que é um ótimo programa, aliás. Essa foi mais uma edição do Pod Virtus, o lado bom de tudo, um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras, como essa do professor Rafael Ripp. Muito obrigada, até semana que vem. E lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de podcasts. Todos os dias tem novidades para você em r7.com/podcast. Tchau, tchau.